aí, povo do Me Salva, tudo beleza? Bem-vindos ao incrível mundo da genética humana. Então, vamos começar a nossa viagem. Genética humana é um ramo da biologia que tem aplicação à área da saúde, principalmente quando a gente está falando da genética de humanos. E a genética estuda como que as características como a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, vão ser passadas para as gerações seguintes. É por isso que muitas vezes a gente comenta: como ter parecido com a tua mãe ou com o teu pai. E a genética estuda como que essas características de hereditariedade são passadas nas gerações. A genética é como se fosse um manual de instruções de todo ser humano, que tem todas as características daquele indivíduo e como que elas funcionam. Talvez você esteja vindo aqui porque saiu daquela aula longa, cheia de dúvidas, ou porque precisa ir bem na prova, mas a genética é muito importante, porque se a gente pensar que ela é esse manual de instruções, ela vai nos ajudar a entender como que os seres humanos se desenvolvem da sua forma normal, e também quando a gente tem algum problema em uma dessas engenhocas, como que se desenvolvem as patologias. E a gente tem síndromes genéticas, que são causadas unicamente pela genética humana, e também aquelas doenças que têm um componente genético. E a gente pode comparar esses nossos manuais entre diferentes espécies ou de diferentes tempos e falar sobre evolução. A gente pode ver quão parecida é a genética de uma espécie com a outra, onde que essa espécie mudou, como que vai sendo feita essas mudanças durante o tempo. Então, se você vai estudar genética comigo, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma noção de biologia celular e também de biologia molecular. Nada dentro do organismo funciona sozinho. Então, a genética vai estar dentro do contexto das células, vai se envolver em todo o contexto do ciclo celular, da divisão celular. E em genética se fala muito de cromossomo. Mas os cromossomos nada mais são do que um amontoado de estruturas menores que são estudadas com mais detalhes na biologia molecular, como o nosso famoso DNA. Então, é bom que você já tenha visto alguma coisa dessas duas disciplinas para a gente se entender bem direitinho nesse nosso curso de genética. Então, o que vai ser desse nosso curso? Como eu disse, a genética é um mundo que faz parte da biologia. E nós vamos falar de uma fatia dessa disciplina que está relacionada, então, com a área da saúde, que é a genética humana. E dentro da genética humana, a gente vai ver a citogenética, que é a genética convencional, clássica, onde o carro-chefe é o exame de cariótipo. A gente vai falar também dos padrões de herança. Quem nunca chegou para um amigo e disse: tô estudando genética na faculdade. E daí ouviu aquela clássica pergunta: então qual a chance dos meus filhos serem parecidos comigo, de terem olhos claros ou de serem ruivos? A gente quer responder essas perguntas. E a genética quer responder isso. E por isso, estuda os padrões de herança das características. A gente também vai ver como a genética se comporta dentro das populações, que é um pouco diferente do que se a gente olhar um indivíduo sozinho. E a gente vai falar sempre das aplicações da genética. Porque a genética, ela se serve muito à pesquisa, mas também para o diagnóstico e até mesmo como uma ferramenta de terapia. E tudo isso que a gente vai falar, a gente só tem a agradecer às ervilhas.
Sim, as ervilhas. E, se você entendeu a referência, já começa o curso com uma estrelinha. Se não, eu espero que você tenha ficado curioso e não perca a explicação dessa história na nossa próxima aula. Até a próxima, galera! Sejam bem-vindos ao curso de Genética Humana.